Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar um pouco mais sobre os prognósticos dos próximos anos na inserção dos Estados Unidos no mundo, com um presidente que está no poder há relativamente pouco tempo e começa a dar a sua cara ao seu governo. Joe Biden deve apresentar hoje, sexta-feira, o orçamento de defesa dos Estados Unidos para o ano de 2022. E dando uma olhada naquilo que será enviado para o Congresso, é claro que a gente não sabe ainda se tudo vai ser aprovado exatamente da mesma maneira que o governo propôs, mas pelo menos olhando aquilo que foi enviado, já temos algumas ideias acerca do que pensa o governo Joe Biden para a estratégia de defesa dos Estados Unidos da América. O projeto prevê um orçamento de 715 bilhões de dólares em defesa para o próximo ano, para o ano de 2022. Mas, se nós somarmos alguns projetos que são vinculados ao FBI, ao Departamento de Energia e a outras agências americanas que são voltadas ou ajudam em projetos de segurança nacional, nós chegamos a um total de 753 milhões de dólares para o ano de 2022, o que representa um aumento de 1,7% em relação ao orçamento do ano de 2021. Mas, mais do que olhar somente para os números envolvidos nesse orçamento de defesa proposto pelo governo, temos que olhar qualitativamente para o que está sendo proposto. E fica bastante claro que o governo de Joe Biden já tem por objetivo olhar para o futuro, já tendo clareza de que o grande desafio norte-americano no futuro será, naturalmente, a China e, obviamente, a Rússia também, em segunda escala, em segundo grau. Em grande medida, o orçamento prevê um aumento da eficiência das Forças Armadas americanas, por exemplo, com a substituição de equipamentos antigos, com custos maiores, por equipamentos mais novos e que permitam aos Estados Unidos estarem mais preparados para casos de emergência. O orçamento fala, por exemplo, no aumento dos investimentos na capacidade norte-americana de ter tropas mobilizadas para agirem rapidamente em casos de ameaça ou casos de emergência à segurança nacional. Além disso, prevê-se também uma atuação mais intensa dos Estados Unidos no espaço, o que envolve, obviamente, muita inovação, além de toda uma renovação na tecnologia nuclear dos Estados Unidos, com o objetivo de conter especificamente a China. Para isso, a proposta de Biden prevê investimentos grandes na modernização, não apenas do arsenal nuclear, mas também na capacidade de uso das armas nucleares em caso de necessidade, como plataformas de lançamento, por exemplo, que passam a ser mais rápidas e mais eficientes, com o objetivo de ter uma capacidade de resposta rápida para momentos de ameaça. E o foco na contenção da China fica claro, mais uma vez, quando percebemos o espaço grande no orçamento de defesa apresentado pelo governo para a chamada Iniciativa de Deterrência do Pacífico, que foi criada pelos Estados Unidos com o objetivo de conter o avanço militar chinês na região do Indo-Pacífico, auxiliando não apenas as próprias Forças Armadas norte-americanas, mas também aquelas dos seus aliados. Além disso, há, naturalmente, aquelas rubricas tradicionais de investimentos militares, como a construção de navios, a compra de jatos, grana que é direcionada para a manutenção, para os salários, mas há também muito dinheiro voltado para outras áreas da inovação. O objetivo do governo Biden parece ser construir uma nova geração de armamentos, fazendo com que os Estados Unidos consigam se aproximar do ritmo de inovação empreendido pelas Forças Armadas, sobretudo da China, mas também da Rússia. Uma vedete desse projeto são as armas supersônicas, que são aeronaves, principalmente, que têm uma capacidade de superar a barreira do som.
o que acaba fazendo com que, por se locomoverem de forma muito veloz, consigam superar equipamentos de defesa dos seus rivais. A China já testou recentemente uma aeronave que teria capacidade, apenas como curiosidade, de cruzar o planeta Terra na linha do Equador em apenas 5 horas. A Rússia também vem avançando bastante em projetos similares e, portanto, o governo Biden claramente não quer ficar para trás e vai investir bastante também ao longo do ano de 2022 para desenvolver armamentos similares. O envio desse orçamento para o Congresso é apenas o primeiro passo. Ainda temos que ver exatamente como vai ser aprovado no final das contas, mas se depender da administração de Joe Biden, nós vamos nos aproximar, mais uma vez, de um termo que já foi utilizado pelos Estados Unidos na década de 1980, a chamada Guerra nas Estrelas, com muita inovação e uma tentativa de superar a rival da época, que era a União Soviética. De lá para cá, naturalmente, o cenário mudou, não existe mais União Soviética e os riscos agora são a Rússia, uma herdeira da União Soviética, naturalmente, e a China, mas o projeto parece ser bastante parecido, no sentido de alçar os Estados Unidos, mais uma vez, a uma posição de liderança na inovação. Me parece que o desafio agora é maior do que aquele enfrentado por Reagan na década de 1980. E, aparentemente, o governo Biden está consciente dos desafios que vai enfrentar geopoliticamente daqui para frente. Se essa e outras colunas do Petit Jornal te interessam, se te ajudam a entender um pouco mais esse mundo que nos rodeia, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto acessando o nosso site www.petitjornal.com.br e deixar por lá a sua contribuição. Sempre lembrando, nós somos uma mídia independente, sem financiamento por parte de empresas e, portanto, a manutenção do nosso projeto depende de você, que nos ouve, que nos apoia, que pode nos apoiar de outras formas também, nos divulgando, contando para amigos, para parentes, tudo aquilo que você tem ouvido aqui, indicando o Petit Jornal, além da contribuição com o dinheiro que você pode fazer lá pelo petitjornal.com.br. E eu te convido também a dar uma conferida lá no nosso outro site, petitcursos.com.br, para dar uma olhada no nosso portfólio de cursos e aulas gratuitas. Repito, petitcursos.com.br. Eu tenho certeza que algum dos cursos ou das aulas gratuitas que estão lá vão te interessar bastante. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.